é o terceiro sermão da exposição do livro de Abacuque. E esse sermão, ele é o primeiro sermão dividido em A e B. Hoje nós vamos ver a resposta, a segunda resposta do Senhor para Abacuque. E por causa disso, esse sermão ele vai ser o dia de hoje. E na semana também, na próxima semana, a segunda parte desse sermão vai estar sendo feita aqui, exposta diante de todos vocês. O texto que nós vamos meditar nessa noite é o capítulo 2 de Abacuque, dos versículos 2 a 5. A palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2, versos 2 a 5. Tenho usado esse tema, ou esse título, para essa série de exposições, que é uma pergunta, e é uma pergunta que já perguntaram para mim pelas minhas falas, né? Se é uma pergunta retórica, se é uma pergunta que exige resposta, e sim, ela exige resposta. Mas nós temos utilizado o tempo e as escrituras como meios para que a gente venha meditar exatamente sobre o que ela questiona. E quando Deus não responde como desejamos, o que fazer? Como reagir? O contexto do livro realmente é chave para que nós possamos compreender quais são os objetivos do Senhor, por meio do seu Espírito e também de Abacuque, como escritor desse texto, para que nós realmente possamos responder. Porque o grande problema que há no texto é um profeta, um homem de Deus, questionando o Senhor. E trazendo uma queixa, uma pergunta: até quando, Senhor, as coisas do mal, o mal será tão poderoso sobre nós? Até quando, Senhor, a violência estará sendo gritada e mostrada em nossas TVs? No nosso tempo, claro, né? Na época deles não tinha isso. Até quando nós gritaremos por violência para que ela cesse e ela não para? Até quando nós vamos ver a iniquidade, a opressão, o mal agir de forma tão poderosa no nosso meio, a ponto de nós simplesmente estarmos sendo sufocados? Até quando, Senhor, os litígios, discórdias, brigas, todas essas coisas vão nos alcançar de forma tão profunda? Até quando a lei vai se afrouxar? Até quando o que é justo será distorcido? Até quando, Senhor, o mal vai prevalecer? Os ímpios vão sorrir e os justos serão oprimidos. Até quando, Senhor? A grande realidade é que você e eu fazemos perguntas como essa quando o mal nos alcança. Ou quando situações que não são esperadas ou desejadas por nós também nos alcançam. Até quando, Senhor? Será que isso é justo? Mas o Senhor não está vendo? Como o próprio Abacuque questiona, o Senhor não vê? No verso 13, do capítulo 1, o Senhor é tão puro de olhos e não está vendo o mal à nossa volta? Não está vendo as coisas acontecerem? Como é que o Senhor tolera? Quer dizer, suporta, não reage. A gente conversou sobre isso semana passada e compreendemos que Deus ele tem uma capacidade incrível, que é de saber o que nós vamos perguntar e de perceber claramente o que há em nossos corações. Nós podemos muitas vezes não dizer aquilo que queremos, mas Deus conhece. Ele sabe exatamente o que cada um de nós está vivendo e sentindo diante das circunstâncias que estão acontecendo. A realidade, mais uma vez, de olharmos para essa pergunta, é sabermos qual é a nossa reação diante do Deus que é Senhor de todas as coisas. Como é que eu e você reagimos quando, ao invés de um livramento e de graça sobre nossas vidas, de misericórdia e de quebra do mal, da ação maligna sobre nossas vidas, e seja ela por qual motivo for, Deus, ao invés de nos dar livramento, Ele fala: não, os pecados chegaram à minha presença, o mal sobreveio e vocês receberão as consequências do que vocês plantaram. Como a gente reage quando Deus diz não? Abacuque fez diversos questionamentos e no final do capítulo, no início do capítulo 2, no verso 1, que nós terminamos semana passada, essa exposição, não está aqui, está no telão, você pode olhar na sua Bíblia. Ele reagiu da seguinte forma, dizendo: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que ele fez? Senhor, eu vou me colocar em uma condição de estar disponível e percebendo o que o Senhor irá dizer. Eu vou estar agora em uma situação
onde as coisas à minha volta não serão o meu foco, mas eu vou esperar para ouvir a sua voz. Uma pergunta que fica no ar que você e eu precisamos responder. E quando Deus responde, será que nós estamos atentos à voz do Senhor? Quando Deus mostra com clareza o que Ele quer, será que nós nos alegramos com a forma como Ele responde? Será que nós temos paz quando Ele diz sim ou não? Será que nós aquietamos o nosso coração quando a vontade do Senhor é revelada? Ou será que por algum motivo, quando Deus mostra o que Ele quer, ou Ele aponta o que Ele fará, ainda continua havendo no nosso coração inquietação, revolta, angústia, medo? Existem situações muito variadas. O texto que nós estamos estudando, ele demonstra uma situação de uma nação. E que nós vimos nos últimos domingos que essa nação, por séculos, ela vem ouvindo da palavra do Senhor, sendo liberta por Deus, sendo tratada, cuidada, sendo por diversas vezes tirada das mãos do seu inimigo, dos seus opressores, para estarem debaixo dos cuidados do Senhor. E ainda assim, volta a comportar-se ou a ter um coração distante de Deus e volta a práticas, a amores, a religiões, a valores que o Senhor não quer para os seus filhos, que o Senhor não tem para o seu povo. A última gota caiu e ao invés de Deus trazer livramento, os caldeus, os babilônicos, virão como um meio de Deus corrigir o seu povo. Vai haver sofrimento. Se eles estavam reclamando que entre eles haveria violência, agora com o povo babilônico gigante e poderoso, em guerra, em força militar, a máquina bélica que eles tinham era poderosíssima. Como é que eles iriam reagir agora? Se violência já estava ruim entre eles, imagina agora com o povo sanguinário e poderoso chegando para se apoderar deles. Está esperando a voz do Senhor ou a resposta do Senhor, é um ato de fé. É um ato de confiança. Como assim nós falamos para os nossos filhos, olha, eu não vou te responder isso, mas quando eu chegar em casa, eu converso com você. E não é aquela conversa, ok? É a conversa mesmo, tá? É para explicar. Quando eu falo em casa, né, para Carol, pai, o que é tal coisa? E às vezes num momento difícil, até que eu poderia constranger a pergunta, né, a resposta, depois eu te explico. Sabe o que ela faz? Tá bom. Por quê? Porque ela sabe que quando eu chegar em casa, ou quando a gente tiver só nós dois, nós vamos conversar. Será que quando Deus te chama a atenção para você ouvir a sua voz, você chega a Ele com um coração desejoso de conhecê-lo, ou ansioso que Ele faça a sua vontade? Essa é uma pergunta que nós precisamos pensar nessa noite. Porque como eu reajo quando Deus não responde como nós desejamos? Nós temos usado uma grande ideia do livro, que nada mais é do que uma frase ou um pensamento que resume o que o livro de Abacuque diz. E a gente trabalha com essa grande ideia. A fé que está baseada no caráter e nas promessas de Deus, de redenção de Deus, essa fé capacita o justo a se alegrar na esperança da justiça divina, mesmo em meio a sofrimentos e injustiças, no tempo presente. Essa fé não é apenas o ato de crer, mas é a fé que está baseada no caráter de Deus, em quem Ele é, mas também nas promessas que Ele vem cumprindo pelo decorrer dos tempos. E quando nós olhamos para esse texto, a gente sabe que Ele continua cumprindo, e até hoje nós sabemos que Deus é fiel, e Ele permanece fiel cumprindo as suas promessas. A fé em quem Deus é nos capacita a nos alegrar. Se somos justos, nós nos alegramos nele, mesmo que nesse tempo venham sofrimentos e dores. A passagem que nós vamos ler, que é uma passagem muito curta, de praticamente 4 versículos, ela tem uma grande ideia também, e essa grande ideia é que Deus responde ao profeta, trazendo as promessas de proteção para o fiel e uma destruição sem igual para o orgulhoso. Proteção àquele que confia no Senhor, que é fiel a Ele,
e a destruição aquele que se porta com um coração arrogante, não submisso ao Senhor. Esse é o texto, convido você a acompanhar a leitura comigo, está projetado, você pode acompanhar a leitura, vai ficar na tela para que você possa meditar enquanto eu estiver expondo o texto. Abacuque 2, versos de 2 a 5, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nesse tempo, ó Deus, em que nós lemos as Sagradas Escrituras, que de fato são a voz do Senhor, a Tua palavra é a voz do Senhor ecoando pelos séculos, nós voltamos a nossa mente e coração a Ti, pedindo-te, Deus, que de uma forma muito especial venha nos abençoar nessa noite, que nossos corações desejem Te ouvir, mas também, ó Deus, que nós nos curvemos diante das Tuas respostas a nós. Lida com o nosso coração e vida, Deus, lida com a nossa mente. Faz-nos, nesse tempo, não apenas buscarmos uma bênção especial ou uma resposta para uma causa que queremos, mas faz-nos conhecer quem é o Senhor. Nos ajuda nesse tempo, ó Deus, a não queremos soluções temporárias, mas a almejarmos o eterno, que é o Senhor. Conduza as nossas vidas nesse tempo, usando-me como instrumento da sua graça, como proclamador do teu evangelho, da tua palavra, para a glória do seu nome, ó Deus, e que nada e ninguém venha nos atrapalhar nesse tempo de comunhão contigo. É a oração que fazemos com gratidão a ti, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. O livro de Abacuque é um livro muito, muito, muito rico. E ele tem nos abençoado de muitas formas. Esse diálogo que Abacuque desenvolve com Deus, ele é resultado de uma liberdade, uma intimidade com Deus. Isso é um fato, é uma convicção que nós temos pela forma como Abacuque expressa-se com Deus. Mas também ele é resultado de uma situação alarmante que faz com que o profeta se mova. Faz com que nós reajamos. Já aconteceu com você a situação de você tolerar, deixar para lá, não falar sobre determinados assuntos, até chegar um dia que a sua paciência torra? Como é que a gente fala com paciência? O pessoal está comendo a paciência com farinha, está jogando com molho, está temperando ali, comendo a nossa paciência de tanto que o negócio está pegando fogo. Não é assim? Eu acho que aqui não é muito não, tem pouca gente concordando comigo, eu acho que vocês são muito pacientes, viu? Eu acho que a minha paciência já comeram com farinha e o resto foi na sobremesa. Como a gente lida com as circunstâncias? Nós muitas vezes temos que suportar coisas que chegam em determinado momento que você grita: chega, não dá mais, eu preciso falar. E esse é o problema nosso do preciso falar. Porque quando nós falamos eu tenho que falar, a primeira coisa que se levanta não é a razão, é a nossa carne, é a nossa vontade de justiça própria. E na nossa justiça própria, que é muito curta, nós temos uma tendência a falar o que a gente acha, a fazer julgamento sobre os outros. E quando a gente menos espera, ao invés de esvaziar o coração, a gente enche ele agora de ódio. Quando a gente termina de falar, tem que tirar o veneno do canto da boca, porque se a gente engolir aquilo, cai duro. Essa é a realidade de muitas pessoas. Se você não se encaixa nisso, dê glória a Deus, porque você já está um passinho mais perto do céu do que eu, talvez. Mas provavelmente você não possa reconhecer isso, porque talvez a mesma situação que há sobre os babilônicos pode haver sobre você, sobre mim. Que é o quê?
nos sentirmos tão justos, tão corretos, que o orgulho nos cega, a ponto de não avaliarmos o nosso próprio coração e não medirmos a nossa justiça diante da justiça de Deus, que é perfeita, que não vacila. Abacuque, quando sobe e fala, eu vou estar na minha torre de vigia, esperando o que o Senhor vai dizer, talvez no coração dele há uma pontinha de, vamos ver o que o Senhor vai dar de solução para mim. Ou talvez, Senhor, eu quero estar tão atento, que eu vou sair de perto de tudo que possa tirar minha atenção e vou me voltar ao Senhor. Talvez, vendo como Deus responde, nós vamos perceber qual é o coração dele. O Senhor, no verso 2, começa respondendo, o Senhor, o Deus da aliança, infelizmente aqui a minha Bíblia online não está com a letra, como eu sempre brinco, né, tudo em caixa alta aqui, que é o termo com todas as letras maiúsculas, mas na sua Bíblia provavelmente está. O Senhor, o Deus da aliança, Yahvé, o Senhor dos exércitos, respondeu, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. O que é que Deus fez? O primeiro outdoor. Esse é o projeto do primeiro outdoor. Uma visão para você colocar em tábuas, faça tão grande que quem estiver passando de longe vai ver. Obviamente que não é um outdoor, mas ele fez uma placa, um memorial. Abacuque, o que eu vou falar para você é tão sério que precisa ser registrado e colocado em uma posição pública, especialmente em um local onde as pessoas possam ver, para que daqui a anos, quando isso acontecer, ninguém diga que não foi avisado. Abacuque, escreva essa visão, escreva as minhas palavras, porque todos precisam ler. Isso tem que ser bem legível para que possa ser lida até por aqueles que estão passando de longe. Nós muitas vezes desvalorizamos o que Deus diz. E você quer ver como é que a nossa arrogância funciona? Por vezes nós falamos assim, eu só vou fazer se um anjo do céu vier aqui me falar. Uma vez eu conheci um senhor que ele falava, eu só vou acreditar nisso que você está falando, se Deus descer aqui e disser para mim que é verdade. Já viu gente assim? Eu já conheci gente assim. Que a verdade só é possível se ela for palpável, se ela for visível e eu tiver domínio sobre ela. De preferência, se for concordante com aquilo que eu quero. Essa é a realidade dos corações. E é por isso que há uma grande dificuldade daquele que se sente autossuficiente, reconhecer que existe um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. O livro de Provérbios, por diversos momentos, ele rechaça, ele refuta, ele contradiz, ele luta contra o conceito do orgulho, da vaidade. E esse talvez é o grande problema de muitos de nós, porque talvez você mesmo tenha vindo para esse culto aqui hoje, falando assim, nossa, vai falar de Abacuque de novo, eu já li o texto, eu já sei o que vai ser dito, eu já ouvi pregação, eu assisti o pastor fulano de tal na internet pregando, quero ver se o pastor já não está copiando o que ele está falando, vai ver que ele está falando, que ele prega assim, o pessoal está copiando o outro. Ou você vai em determinado local, em determinado culto, você já chega assim, quem toca? Quem é o pregador? Ixi, é fulano. Não dá para vir não. Dá não. Vem cá, você está preocupado com os homens ou com Deus? Porque se você estiver cultuando a Deus por causa dos homens, não é a Deus que você cultua. Cuidado, porque a vaidade e o orgulho podem estar cegando o seu coração e fazendo você não ouvir a Deus. Eu me coloco numa posição de vigia, eu quero ouvir o Senhor. Quando Ele fala, o próprio texto vai falar um pouco mais à frente, a alma está orgulhosa. Quando Ele responde, não, mas peraí, não é aquilo que eu quero, como é que eu vou fazer isso? O mundo não gira em torno de você, meu querido, não gira em torno de mim, não gira em torno de nenhum de nós. Quem é o centro onde todas as coisas convergem é o próprio Senhor Jesus. Não sou eu, não é você.
A palavra do Senhor, por diversas vezes, ela é falada, ela é proclamada, ela é declarada a plenos pulmões, ela é escrita de uma forma visível, ela é realizada. O que é que significa isso? As promessas são cumpridas, mas as pessoas não enxergam. Um exemplo dos mais claros que as Escrituras apontam é a vinda do Senhor Jesus. As Escrituras, a palavra ensina que na plenitude dos tempos, no maior tempo correto, Jesus viria. Os seus deveriam recebê-lo, mas como aconteceu? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ao contrário de receberem a Cristo como rei, eles o crucificaram chamando de blasfemo. Porque na cabeça deles a religião ou a vida com Deus era exatamente aquilo que eles pensavam e não o que Deus mostrava. Nós ouvimos falar de pessoas que ficam procurando igrejas ao seu gosto. Talvez nós sejamos assim. Não, a igreja aqui, eu não gosto de igreja barulhenta. Estava brincando hoje aí com o pessoal que a gente almoçou junto. A igreja lá, se passar um pernilongo, um cara matar no tapa, você está batendo palma, sai, foge da igreja, você não pode ficar aqui. Bateu, matar o pernilongo já não serve. Em outras igrejas, você precisa chegar em outros cultos, em outras comunidades, se não houver luzes, se não houver um som, uma banda maravilhosa, eu não me sinto tocado. Deus está onde? Como é que Deus se revela? Como que nós criamos expectativas falsas sobre Deus e queremos que Deus nos responda de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com as nossas expectativas? Abacuque, talvez naquele momento, estivesse esperando uma fala do Senhor, dizendo: olha, Abacuque, como você se posicionou com fé, querendo ouvir a minha voz, eu vou mudar minha sentença. Assim como eu me arrependi, quer dizer, mudei o que eu iria fazer com Nínive, eu vou agora mudar o que eu ia fazer também com Judá. Não vou mais trazer os babilônicos. Na verdade, eu vou me levantar, eu vou levantar um novo profeta, um novo juiz, ou talvez um rei do meio de vocês, para que ele os liberte de forma final e realmente conduza o povo até a vinda do Salvador Jesus. A Bíblia não fala se exatamente era essa a expectativa que Abacuque tinha. Mas talvez uma expectativa similar de completa realização dos meus sonhos, daquilo que eu penso ser justo, correto, santo, verdadeiro e bom, seja o que nós estejamos esperando individualmente, quando nós oramos ao Senhor, quando nós pedimos algo ao Senhor. Escreve essa visão, Abacuque. Escreva essa visão de uma forma bem legível, para que todos possam ver. Verso 3 indica o porquê. Porque essa visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Fim aqui é a conclusão dos fatos. Abacuque, escreve. Não vai ser agora. É num futuro próximo. Escreva, para que as pessoas nunca possam dizer que não sabiam o que eu disse ou o que iria acontecer. Escreva, para que quando acontecer, ela se torne motivo de alegria por aqueles que confiaram e creram. Mas ela se torne motivo de vergonha e de juízo sobre aqueles que rejeitaram e não creram. Escreva. Escreva, porque ela vai se cumprir no tempo determinado. Não é agora, Abacuque. O tempo determinado do Senhor é que algumas décadas depois do que ele conversou com Abacuque, os caldeus chegassem. E quando eles chegaram, eles de fato levaram cativo o povo de Deus para a Babilônia. Eles destruíram a cidade, Jerusalém, a capital, estava sendo mais uma vez varrida. Jeremias estava lá. Você pode ler Jeremias e ver o que aconteceu com a capital. E você também pode ler Daniel e perceber o que eles, babilônicos, fizeram, levando os jovens nobres dos judeus, dos hebreus, como escravos para a Babilônia. A história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego acontece na Babilônia.
A cronologia bíblica é perfeita nesse período e nos dá clareza do que aconteceu. E tanto na Babilônia, quanto em Jerusalém, quanto a Abacuque, não houve uma vírgula dita por Deus que não aconteceu. As expectativas talvez eram outras, mas a visão ainda está para se cumprir no tempo certo. Da mesma forma como nós hoje vivemos na esperança da volta do Salvador Jesus. Onde muitas pessoas falam, se Jesus vier, ele realmente tivesse ressuscitado, ele já teria vindo. Por quê? Olha quanta guerra, quanta destruição, quanta coisa errada. Como é que Deus tolera isso? Olha o Abacuque dos novos tempos. O problema é que essas perguntas, na maioria das vezes, feitas por nós hoje, não estão cheias de temor ou de conhecimento de Deus. Na verdade, elas estão sendo feitas hoje cheias de, eu sou mais justo. Na minha régua, eu consertaria o mundo. É por isso que nós vemos líderes mundiais mostrando força. Agindo de forma forte. Eu não estou dizendo se é necessário ou não, mas tentando nivelar. Enquanto pequenos regimes, grandes países, armas, guerras, rumores de guerras, lutas políticas estão acontecendo em todos os países do mundo. E não há paz, justiça e santidade em nenhum deles. Por quê? Porque nenhum homem é justo, santo e bom como Jesus Cristo é, para trazer paz ao mundo. A realidade é que há muitas pessoas questionando Deus, colocando-se da mesma forma que Adão e Eva se colocaram no Éden, quando pecaram e copiaram a Satanás, querendo ser iguais a Deus. Quando alguém quer ser igual a Deus, do que está cheio o coração deles? Dessa pessoa que quer ser igual a Deus? Vaidade, orgulho. Qual o maior inimigo de nossa alma? O orgulho que nos torna autossuficientes. O orgulho que nos cega a fé. O orgulho que faz com que eu pense que eu tenho mais força ou condições, ou pelas minhas capacidades eu tenho condição de tomar decisões maiores e melhores do que Deus. Escreve essa visão, Abacuque. Escreva para que todos que passem aqui vejam, e quando o tempo passar isso, se cumprir, que eles saibam que mesmo que pareça demorar, é necessário esperar, porque certamente virá, não tardará. Parece as palavras de esperança que o Novo Testamento nos ensinam também. Nosso Senhor Jesus certamente virá. Para muitos, Ele já deveria ter vindo. Na nossa régua de justiça, na nossa visão do que é certo. Mas o Senhor Deus ainda tem muitos que estão aqui, que ainda serão alcançados pela glória do nome dEle, pela salvação que há no nome de Cristo Jesus, e que ainda precisam ouvir. Talvez você que está me ouvindo hoje é alguém que Deus queira salvar nesse dia de hoje, mediante a sua graça, e tê-lo trazido aqui é o motivo de você estar aqui. Nós precisamos entender que por muitas vezes nossos corações estão cheios de vaidade e de orgulho a ponto de nos acharmos melhores, maiores, mais sábios, autossuficientes, mais poderosos e capazes até do que o próprio Deus. Certamente essa visão vai se cumprir. Mesmo que pareça demorar, aguarde. Confie, porque certamente virá. Não tardará. Quando Deus diz isso para Abacuque, Ele aponta para a visão. A visão do que vai acontecer. Mas agora Ele não fala apenas ao profeta nos 2 últimos versos. Mas Ele também fala a todos aqueles que esperam no Senhor. A resposta dos versos 4 e 5 estão assim: eis que a sua alma está orgulhosa,
A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Qual é a fala de Deus? O justo viverá pela sua fé. O justo vive porque ele é capaz de crer? Não. Que fé é essa? O que é que nós cremos? Em quem nós cremos? Alguém disse Jesus. Amém. Essa igreja confessa Jesus Cristo como Senhor, Deus e Rei eterno. O Salvador, remidor, redentor daqueles que o amam e que foram lavados no seu sangue. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas que fé é essa que nós estamos falando? Há muitas pessoas que acham que a justiça, o que é correto, está basicamente firmado naquilo que eu creio ou na força, na intensidade que eu creio. E nós, por vezes, confundimos isso. O justo, diante de Deus, não é alguém que fez tantas obras boas que Deus olhou para ele e falou assim: rapaz, vou usar você, Juvencio, pode ser? Você é um homem justo? Não, você tem que ser justo agora, Juvencio. O Juvencio é justo. Olha para você assim: rapaz, Juvencio é bom, hein? Menino bom, vou salvar ele. Vem cá, meu filho, você vai ser meu agora. Não precisa vir não, pode ficar aí. Só exemplo. É pelas obras dele? É por aquilo que nós podemos fazer? É pela minha vontade ou a minha intensidade de crença? Não é. Que fé é essa? Que fé é essa que o justo viverá por ela? Observou o tempo do verbo? Mas o justo viverá por ela. E é interessante que parece quando eu falo, olha, essa situação ela será. É um negócio que pode estar acontecendo agora, mas ainda não terminou. O justo, aquele a quem Deus salva, aquele a quem Deus torna justo pelas obras do justo e perfeito Filho, Jesus Cristo, esse que é justificado nele, ele depende de Cristo em todas as circunstâncias da sua vida. Ele firma o seu caráter no modelo perfeito e gracioso de Jesus. Ele olha para Cristo como uma referência e não como apenas um amuleto ou uma cruz que eu carrego, seja no meu braço ou em uma corrente. Cristo não é um símbolo da sorte. Cristo é a vida. Deus é o Senhor. É a referência. É o meio pelo qual Ele vive. Pode parecer que vai demorar, porque nem um Salvador vocês ainda têm. Pode ser que vai tardar aos teus olhos, porque nem ainda uma visão clara sobre o Redentor vocês têm. Mas as promessas que eu dei a vocês, Abacuque, as promessas de que o Redentor virá, elas se cumprirão. Você hoje quer um livramento para o seu povo de uma coisa que ainda nem chegou. Eu já lhes preparei o livramento final e determinado em Cristo Jesus, que ainda nem veio ao mundo, mas que virá resgatá-los, que virá salvá-los do mal. Escreve essa visão, porque o dia que o mal chegar sobre vocês, a visão não fala apenas sobre o mal, mas ela também anuncia a vitória do Redentor sobre o mal. E isso deve encher o coração de Abacuque, e o meu e o seu, de esperança. Porque nessa vida, meus irmãos, não há como passarmos por um momento ou pela vida toda, se não for firmados na fé em Cristo Jesus. Que não é o ato de crer, apenas a minha vontade de crer, mas é por conhecer quem é a razão da minha fé. Quando o Abacuque entende ou ouve essa relação de que ele precisa viver como um justo pela fé, na cabeça dele,
possa ter, como a gente usa o termo hoje, possa ter virado um trevo. Mas ele tem o conhecimento pleno de todas as obras do Senhor, desde o começo de tudo, até aquele momento onde ele está vivendo, onde o Senhor já havia libertado o seu povo por diversas vezes, já havia lhes provido maná no deserto, já havia dado a eles colunas de fogo para os protegerem à noite e nuvem para livrá-los do sol durante 40 anos no deserto. Nem o sapato deles se consumiu na caminhada de 40 anos pelo deserto. Não lhes faltou comida, não houve inimigo que lhes sobrepusesse, que os vencesse. Não houve força ou poderio militar humano que os derrotasse. Não houve Deus, ídolo ou força maligna que se opusesse ao povo de Deus e vencesse. Por quê? Porque o povo é forte? Porque o Deus desse povo disse que eles seriam o seu povo e que ele os guardaria, os abençoaria e os levaria por toda a história para cumprir os planos do Senhor. Sabe quem é o Deus que nós estamos proclamando aqui? É um Deus de caráter. É um Deus que não mente. É um Deus que é santo. É um Deus que é puro. É um Deus que é perfeito. É o Deus que é o Senhor de todas as coisas. É o Pai de toda a criação. Ele é o Redentor nosso. Ele é aquele que não apenas prometeu o seu filho lá no Éden, mas o enviou. Ele veio, Jesus nasceu, viveu, cresceu, testemunhou, fez do seu tempo aqui de ministério, mais ou menos 3 anos e meio. Nesse período ele proclamou, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele fez coisas incríveis. Mas o maior ato da sua ação foi ter cumprido com a palavra do Senhor, que havia dito que Deus iria pagar o preço da redenção do seu povo. Os pecados destruíram, o pecado destruiu a humanidade. Por meio de um homem, Adão, toda a humanidade caiu. Mas por meio do varão perfeito, o homem Jesus Cristo prometido, vindo e agora cumprindo o ato de redenção na cruz, o varão perfeito, que é o Cordeiro de Deus, morre, pagando o preço dos nossos pecados. Mas por ele ser justo, Deus o ressuscita para a glória do nome dele. Cristo ressurreto, todos aqueles que creem no seu nome, mas que também o conhecem como Senhor e confiam no seu caráter, recebem perdão dos seus pecados, têm os seus pecados lavados, eliminados, limpos por meio do seu sangue puro, o sangue do Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. E agora aguardam em esperança pela volta do Senhor. Se há uma coisa que você e eu devemos ter certeza, e podemos colocar em tábuas gigantes, para que todos que passem por extrema, todos os que passem pela minha vida e pela sua vida saibam, é que Jesus voltará, você acreditando nele ou não. É que o Senhor vai derramar juízo sobre essa terra de forma definitiva, acreditando você ou não. Não vai ser uma guerra mundial que trará juízo. Será o Senhor dos exércitos, que é infinitamente mais poderoso do que quaisquer exércitos, ou todos os exércitos e poderes desse mundo, se levantando em glória e poder para salvar, mas também para julgar esse mundo. A você e a mim. Não pelo que você pensa que é bom, santo e correto, mas pela justiça, santidade e retidão plenas que há no seu nome, que há em quem ele é. A grande ideia do nosso texto afirma que a fé que está firmada no caráter e nas promessas de Deus, essa fé nos capacita a viver nesse mundo. Por quê? Porque essa é a fé do justo. Essa é a fé daquele que crê, mas conhece o seu Redentor. E conhecendo quem Deus é, a nós só resta devoção, amor e fé genuína nele.
O justo vive por fé, não porque Deus realiza os seus desejos. O justo vive por fé, não porque Deus o livra do mal o tempo inteiro. O justo vive por fé, não porque a sua conta está cheia, os seus filhos estão com muita saúde e os seus celeiros estão abastados. Não. O justo vive por fé, porque ele sabe que ele está passando por essa terra e esse mundo não é o nosso lugar final. O justo vive por fé, porque ele tem esperança num novo e último dia que nunca terá fim. E esse dia aponta para a volta do Senhor Jesus, onde nós estaremos com Ele para todo o sempre, pelos séculos dos séculos. Onde a justiça não será uma sombra que momentaneamente satisfaz as nossas necessidades ou o nosso senso. Mas que logo depois esse senso ele é destruído, porque outro ato injusto, outro pecado, outro mal, outra guerra, outra corrupção, outro vírus, seja o que for, vem e nos alcança novamente. Quando Cristo vier salvar e julgar, a justiça dele se estabelecerá para todo o sempre. Não haverá mais nada injusto, não haverá mais nada que cause dor, não haverá mais nem temor da morte, porque tanto a morte quanto o próprio inferno já terão sido julgados e colocados no seu estado de condenação na segunda morte, como Apocalipse ensina. Haverá paz plena, porque o mal será eliminado plenamente. O que nós temos ouvido nas nossas TVs sobre a situação de guerra que está havendo no mundo, no máximo que nós estamos ganhando hoje com esse ataque que houve, são mais alguns anos. No máximo. Daqui a algum tempo você vai lembrar de que essa paz momentânea hoje, ela vai estar sendo assolada por outra tragédia ou outra guerra que vai se levantar nesse mundo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus afirma que nesse mundo nós teremos aflições. Mas que nesse mundo nós não estamos sozinhos. O mesmo Senhor Jesus é o que ensina, é o que afirma que nós no Senhor estaremos firmes, estaremos em paz nesse mundo. Sabe por quê? Porque Ele não nos deixa órfãos. João 14, João 15, João 16 afirmam que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, Ele habita, não mais conosco, como alguém, mas Ele habita em nós. Por isso que Jesus afirma, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo a dá. Por quê? Porque o justo não confia na paz dos homens, ou em salário, ou em condição financeira, ou em saúde temporária. O justo confia no caráter de Deus. E ele descansa no caráter de Deus. Um Deus que não mente. Um Deus que não falta. Vamos mudar o artigo? Não. O Deus que não mente. O Deus que não falta. O Senhor e Redentor do seu povo. Cuidado, Abacuque. Porque a sua alma pode estar orgulhosa. Assim como os babilônicos são orgulhosos, estão vindo sedentos. Eles não são justos, mas na mente e no coração deles o que eles estão fazendo é justiça. Mas o meu justo, o justo do Senhor, viverá pela sua fé. Essa frase, ela é ecoada pelas Escrituras no Novo Testamento em Romanos 1,17. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E em Hebreus, capítulo 10, versos 38 e 39. Essa frase de Abacuque, o justo vive pela sua fé, é o que motivou a reforma protestante em 1527. Acertando a data, né? 17. Estou ruim de química hoje, gente. O entendimento de que o justo não depende de capacidades de outros homens, mas precisa depender de Deus, faz com que nós continuemos em frente, firmados no Senhor. O último verso da noite nos afirma: assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, nunca se farta.
Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Quem é esse que está se levantando dessa forma? Quem é esse que parece vinho? Como é que o vinho age, pessoal? Que silêncio, ninguém bebe vinho aqui. Como é que o vinho faz? Tá bom, a gente viu o filme, vai, vamos lá. Mas como é que ele faz isso? Você toma um gole e já cai? Não. Docinho. Leve. Rapaz, parece suco de uva, né? Parece suco de uva natural. Primeira taça. Não, tem um controle, eu sei. Segunda taça. Quarta taça. Quando menos espera, está assim, eu sei. Fica frio. Chá comigo. Já está em controle? A sobriedade está firme ali? Essa é a forma que o orgulho faz com a gente. Um tapa nas costas. O cara, hein, mano? Ó. E não é que você não possa elogiar. É uma autoafirmação quando o negócio que você faz dá certo, você fala assim, viu? Essa é a justiça do homem. Quando uma mão abençoa outro, você faz assim, você viu o que a outra mão fez? Ah não, só eu pensei, ninguém viu, eu sou justo. Não. Você é um pecador miserável, que desesperadamente precisa de um redentor, de alguém que lave você dos seus pecados. Mas nesse momento você ainda se orgulha, tanto do seu presente, quanto do seu passado ruim, quanto da sua capacidade de decidir o que fazer daqui para frente. O problema do vinho e do orgulho é que tanto o vinho quanto o orgulho são enganosos. Da mesma forma como o vinho é enganoso e chega uma hora e ele te domina, o arrogante, por vezes, acha-se justo, bom, santo, caminhos perfeitos. Quando menos se espera, ele não se contém mais. E a fome dele de justiça própria para ele é como uma sepultura, é como a morte, nunca se farta. Ao invés de viver pela fé, ele continua crendo e vivendo de acordo com a sua própria capacidade e as suas obras. E como os babilônicos, que estão conquistando muitos povos por aí de forma arrogante e presunçosa, eles estão ajuntando para si as nações e congregando a ele, o povo babilônico, muitos povos. A pregação de hoje, ela literalmente termina aqui. Mas se você prestou atenção no que eu falei no começo, eu falei que essa é a parte A do sermão. Na semana que vem, nós vamos ver como Deus lida com os orgulhosos. Como Deus lidará com a Babilônia. E como Deus vai agir sobre aqueles que não se submetem, mas que orgulhosamente se envaidecem e vivem sobre os seus próprios caminhos. Deus vai trazer ais sobre o povo, sobre os inimigos do Senhor. Deus executará justiça, que ninguém pode negar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Deus, no tempo em que nós nos colocamos diante do Senhor, nós somos confrontados agora a avaliar o nosso coração e a ver se há em nós, ó Senhor, caminhos de orgulho, de vaidade, caminhos que nos afastam de Ti, caminhos que por algum motivo nos cegam e nos fazem não entender o que o Senhor tem para nós. Que nesse último momento dessa pregação que nós faremos agora,
Senhor mostra a Deus, torne claro se o nosso coração é justo diante do Senhor ou não. No nome de Jesus eu peço isso. Amém. Será que nós continuaremos fiéis ao Senhor, se Ele não nos responder como nós queremos? Como é que Deus espera a nossa resposta? Senhor, o justo vive pela sua fé. Não são as circunstâncias desse tempo que me garantem que eu estou firme. São as promessas do Senhor. Não é porque o Senhor me livrou que eu estou firme. É porque um dia o Senhor me livrará de forma definitiva. Não é porque o Senhor proveu e sanou todas as minhas dificuldades. Não, Pai. É porque eu confio na sua graça, no seu caráter. Ele vive baseado em quem prometeu. O justo vive baseado no Senhor. E é por isso que Deus promete salvação ao fiel. Graça àquele que confia nele. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, para a honra e glória do seu santo nome.